boa tarde. Meu nome é Micaela, sou residente em ginecologia do Hospital das Clínicas da UFG e fui orientada pelo professor Gilberto de Matos Filho a falar sobre puberdade normal e patológica e disgenesia gonadal. Primeiramente, vamos começar falando o que é a puberdade. Ela vai ser um período de preparação do corpo humano para que a maturação sexual seja alcançada e a vida reprodutiva seja iniciada. Normalmente, isso vai acontecer durante a adolescência, só que nós temos diferentes definições de quando acontece a adolescência. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência ocorre dos 12 aos 18 anos. Já pela Organização Mundial da Saúde, essa fase é dos 10 aos 19 anos. E durante a puberdade é onde a gente vai ter o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, vamos ter o estirão do crescimento e vamos ter a aquisição da capacidade reprodutiva. Vai ter muitas outras coisas também durante a puberdade, mas esses são os principais pontos que a gente precisa focar durante essa aula. Então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre a esteroidogênese ao longo da vida, ou seja, como que ocorre a produção dos hormônios esteroides nas diferentes fases da vida feminina. Durante a infância, já por volta da 8ª semana de gestação, os ovários vão começar a produzir estrogênio, mas em quantidades ainda muito pequenas. No segundo trimestre da gestação, os níveis de gonadotrofinas, que são os hormônios LH e FSH, vão aumentar bastante, chegando a níveis parecidos com os da menopausa. E esse aumento vai acontecer porque o eixo hipotálamo e hipófise ele vai estar em processo de maturação e vai ficar mais sensível aos esteroides produzidos pela placenta. E no fim da gestação, os altos níveis de estrogênio e de progesterona vão causar uma queda nas gonadotrofinas. Depois do nascimento, que vai ter o rompimento do vínculo com a placenta, os níveis de gonadotrofinas vão aumentar de forma abrupta no bebê. E esses níveis vão se manter altos por alguns meses e depois vão cair novamente no início da infância. Essa queda vai acontecer principalmente por causa da sensibilidade do eixo hipotálamo-hipófise no feedback negativo. Então, ele responde mesmo a pequenas quantidades de hormônio no organismo. E, além disso, o sistema nervoso central também contribui para manter esses níveis baixos durante a infância. Aí, já na puberdade, um dos primeiros sinais hormonais é o aumento da secreção do hormônio LH durante o sono, que a gente, inclusive, pode ver aqui na imagem, que das 20 horas até as 8 horas vai ter esse aumento. E com o tempo, esse aumento também vai acontecer durante o dia. A razão entre FSH e LH vai se alterar nas meninas antes da menarca e nas mulheres na menopausa. E o FSH ele é mais alto que o LH, mas nos anos reprodutivos isso vai se inverter, sendo que o LH vai ficar mais alto do que o FSH. E esse aumento das gonadotrofinas vai estimular a produção de estradiol pelos ovários. E esse estrogênio em alta vai provocar o crescimento do corpo, o desenvolvimento dos órgãos genitais, das mamas e outras características femininas. A ativação das glândulas suprarrenais também vai levar à produção de andrógenos, que são responsáveis pelo aparecimento dos pelos pubianos e axilares. E esse processo vai se chamar de adrenarca ou pubarca. E também vai ter o aumento sustentado das gonadotrofinas, que vai levar à ovulação e à primeira menstruação, que é conhecida como a menarca. Então, em resumo, é isso que vai acontecer durante a puberdade, durante o período de vida neonatal ainda. E aqui nessa imagem a gente consegue ter uma outra visão de tudo que eu já falei anteriormente, que mostra realmente essa alteração do FSH, do LH. Ali um pouco mais em cima a gente vê que esse LH ele vai começar na puberdade primeiro durante o sono, né, que é essa parte mais escurinha, e depois ele vai começar na parte mais clarinha também, nos anos reprodutivos, depois na menopausa, que vai ter esse aumento justamente pela redução da quantidade de folículos. E como que esse processo todo vai ser disparado, né? Como que vai começar? Primeiramente, a gente sabe que lá no núcleo arqueado, isso já é conhecido, existem os neurônios KNDY. E esses neurônios KNDY, eles vão liberar quispeptina, neuroquinina B e adinorfina A, que vai ser inibitória. Antes da puberdade, essa dinorfina A é o que vai prevalecer, né? Que vai ser esse hormônio inibitório. Só que depois, essa quispeptina, ela vai se ligar nos receptores Kis1 e vai acabar estimulando o GNRH. E esse GNRH vai estimular LH e FSH e, por consequência, estrogênio e progesterona. Então, é assim que isso vai ser desenvolvido. A gente tem esse artigo aqui que mostra como a idade da puberdade vem alterando com o passar do tempo. A gente percebe que em 2020 a idade da menarca já vinha pelos 12 anos, enquanto ali pelo ano de 1880 a gente percebe que a menarca acontecia por volta dos 16. Existem inúmeros fatores atualmente que vai influenciar na idade dessa menarca, né? Uma delas é a obesidade, que é um fator bem conhecido,
que ela vai justamente alterar aquela questão da quispeptina, que vai se ligar nos receptores Kis1, é nisso que ela vai agir. Tem também a questão do sedentarismo, que vai acabar alterando a idade da menarca e a puberdade precoce também. A exposição ao sol por conta da vitamina D, quanto maior a deficiência de vitamina D, mais precoce é a puberdade. O tempo de tela também, justamente pela questão da luz azul, que vai reduzir a quantidade de melatonina, e isso pode acabar antecipando a menarca e a puberdade. O consumo de conteúdo erótico também, que pode acabar fazendo com que essa puberdade aconteça mais cedo. Os disruptores endócrinos, que inclusive vai ser do artigo que eu vou falar lá no final da nossa aula, que são materiais mesmo que eles podem acabar estimulando ou bloqueando essa parte hormonal da questão da puberdade. Então, são coisas mesmo que a gente tem contato no nosso dia a dia, como plásticos, e isso vai acabar tendo alguma influência sobre a puberdade no final. E mutações genéticas também, como o MKRN3. Falando um pouco primeiro sobre a puberdade normal. A puberdade normal, ela começa, nas meninas, ela começa dos 8 aos 13 anos de idade. Nos meninos, é dos 9 aos 14. E ela vai começar nas meninas com a telarca, que é o surgimento do broto mamário, e depois, em seguida, vem a pubarca, que é o surgimento dos pelos pubianos, e depois, por último, a menarca, que é a primeira menstruação. E existe um tempo que é ideal para que essas coisas aconteçam. Entre a telarca e a pubarca, normalmente é o período de 6 meses. E já entre a telarca, que é o início realmente da puberdade nas meninas, e a menarca, isso acontece entre 3 a 5 anos. E as meninas, nesse tempo, elas costumam ter um crescimento de 8 a 9 centímetros por ano. Elas podem crescer até 25 centímetros durante esse período de puberdade. Os estágios de Turner é o que a gente costuma usar para acompanhar essa puberdade, seja nas meninas, seja nos meninos. E aqui vamos começar falando das etapas do desenvolvimento da mama, que vai de M1 a M5. M1 é como mama infantil mesmo, M2 é apenas o surgimento do broto mamário, que vai ser ali subareolar. M3 é um maior aumento da mama e da areola junto, só que não vai ter a separação dos contornos. M4, a areola vai formar uma segunda saliência acima do contorno da mama, e M5 seriam as mamas adultas mesmo, e esse segundo contorno ele acaba se perdendo. Já falando sobre o desenvolvimento dos pelos, também vai de P1 a P5, em que P1 é totalmente sem pelos, P2 os pelos são pouco pigmentados nos grandes lábios, P3 são mais escurecidos, grossos e crespos na região pubiana, P4 os pelos vão ser tipo adulto, quase como um P5, só que a diferença é a questão da localização desses pelos, que P5 vai até a raiz das coxas e P4 não. Sobre o estirão do crescimento, as meninas elas vão crescer em torno de 25 centímetros, como eu já citei no começo, durante todo o período puberal. E esse pico de estirão do crescimento, ele vai acontecer em torno de M2 e M3 de Turner, o que é diferente nos meninos. Por isso que muitas vezes os meninos acabam tendo uma altura final um pouco maior, porque os meninos crescem mais no período puberal do que as meninas, mais centímetros por ano, e eles crescem por mais tempo também, porque os meninos vão crescer até M4. E as meninas, o crescimento delas, na maioria das vezes, vai até M3. E o crescimento vai de distal para proximal. Então, às vezes, fica até meio desconcertado, porque a gente percebe que as meninas na puberdade, elas podem ter o maior crescimento dos dedos, dos braços, para depois ter o crescimento do tronco em si. E esse crescimento ele vai ser controlado por GH, IGF-1 e esteroides gonadais. A idade óssea vai ser mais relacionada à idade puberal do que à idade cronológica, porque por muitas vezes a gente pensa que a menina tá às vezes um pouco atrasada, e só que aí se a gente for ver a questão da idade óssea dela é que também está atrasada, então acaba que ela vai ter todo o desenvolvimento dela um pouco mais tardio. E a gente pode fazer essa verificação pela radiografia de ossos de mão e punho esquerdo, normalmente a mão não dominante, né, que seria a esquerda. Puberdade precoce, que é o que a gente vai falar agora, ela vai ser o desenvolvimento puberal antes dos 8 anos nas meninas. A gente tem que ter cuidado para não confundir com a telarca isolada, porque por muitas vezes, justamente por aquelas alterações hormonais, principalmente na infância, quando a menina está bem criança, né, que a gente viu que vai ter realmente um aumento do estrogênio ali nos primeiros meses de vida, por muitas vezes vai ter o aparecimento só de uma telarca isolada, mas não vai progredir com outros caracteres secundários da puberdade. Então, a gente não vai caracterizar isso como puberdade precoce, se for somente a telarca isolada. A puberdade precoce ela vai ser 20 vezes mais comum nas meninas também,
E em 90% das vezes ela vai ser idiopática, né? Não tem uma causa bem definida para isso. E a gente pode dividir puberdade precoce em central e periférica. Central vai ser dependente de gonadotrofina e a periférica vai ser independente de gonadotrofina, que vai diferenciar também se é isossexual ou heterossexual. Isossexual, no caso das meninas, é justamente esse desenvolvimento das mamas, que as questões mais femininas do corpo dela mesma. E a heterossexual seria as questões mais masculinizadas, como aumento de pelos em regiões que normalmente meninas não teriam grande quantidade de pelos, como o rosto, o engrossamento da voz, coisas desse tipo. O diagnóstico na puberdade precoce ele é clínico e sempre a gente tem que avaliar a idade óssea da menina para ver se ela está tendo essa puberdade juntamente com o avanço ósseo. E a gente tem as causas de puberdade precoce central e as de puberdade precoce periférica na menina. De puberdade precoce central, ela é idiopática, como eu falei, em 90% dos casos, mas ela também pode ser secundária a um tumor do sistema nervoso central, pode ser secundária a uma malformação do sistema nervoso central, a um amartoma, pode ser associada a síndromes genéticas, pode ser uma mutação em genes associados à puberdade, como a quispeptina que eu falei para vocês lá no começo. E a puberdade precoce periférica na menina, ela pode ser devido à síndrome de Meckeln, que eu vou falar mais um pouco na frente também, pode ser devido a um tumor ovariano, cisto ovariano, tumor adrenal produtor de estrógeno, excesso de aromatase, hipotireoidismo periférico ou exposição hormonal exógena. O diagnóstico laboratorial de puberdade precoce central, a gente pode fazer pelo LH, que ele vai estar acima de 0,3 ou 0,6, o teste de estímulo com GNRH também, que ele fica acima de 5, e com o análogo do GNRH de longa duração também fica acima de 5, e tem os outros sinais de puberdade. E tem as características também da ultrassonografia pélvica da puberdade precoce central, que o útero ele vai ter um volume aumentado, o eco endometrial vai estar presente, o fundo vai ser maior do que o colo, o ovário também vai estar aumentado, o fluxo da artéria uterina vai estar com a pulsatilidade menor, vai ter uma presença de uma onda diastólica. Então, esses são alguns fatores que a gente pode conseguir discernir entre a puberdade precoce central e periférica das meninas. Falando sobre a síndrome de Meckeln-Albright, ela vai ser classicamente definida pela tríade, né, de displasia fibrosa óssea, de manchas café com leite na pele e de puberdade precoce. A gente pode ver que essas manchas café com leite assim, são bem características dessa síndrome. A mutação da proteína vai ter a mutação na proteína G com uma ativação autônoma da produção de AMP cíclico, vai ter um desenvolvimento puberal nos 2 primeiros anos de vida e vai ter a sequência dos hipers, né, que são hipertireoidismo, hipercortisolismo, hiperprolactinemia, acromegalia e hiperparatireoidismo. E o tratamento, na grande parte das vezes, é com tamoxifeno. Aí, aqui mais um slide, esse livro, inclusive, é do Manual de Ginecologia, né, que a gente usa bastante. A gente tem a diferença na puberdade central e periférica. A central, os eventos puberais eles vão acompanhar o padrão da puberdade normal, enquanto na periférica eles não vão acompanhar esse padrão. Na central, o FSH, o LH, o estradiol, o raio-x de mãos e punhos e a ressonância magnética de crânio, que é o que eu vou ter que solicitar. E na periférica vai ser ultrassom pélvica, raio-x de mãos e punhos, testosterona, 17-hidroxiprogesterona, TSH, T4 livre. Esses exames são para a gente conseguir identificar qual a causa. A gente sabe que é central ou periférica, mas a gente tem que conseguir delimitar quais das causas centrais ou periféricas que pode estar causando esse desenvolvimento. A gente tem também o fator do LH, né, que na central ele vai estar acima de 0,3, na periférica vai estar abaixo. E na central o tratamento, na maioria das vezes, vai ser com agonista do GNRH e na periférica vai depender da causa. Já falando de puberdade tardia, a definição vai ser ao contrário. Enquanto na precoce era antes dos 8, agora na puberdade tardia vai ser a ausência de mamas em meninas após os 13 anos ou a ausência de menarca após 5 anos da telarca. A gente sabe que normalmente a puberdade nas meninas ela vai se desencadear com a telarca, né? Então é por isso que a definição é justamente a ausência de mamas depois dos 13 anos, que quer dizer que ela nem sequer iniciou pelo ponto mais inicial que ela tem que ter, que é o surgimento do broto mamário. Ela pode ser não patológica ou patológica. E a gente também não pode confundir com o atraso puberal constitucional,
que vai ter uma baixa estatura, uma velocidade de crescimento no limite inferior da normalidade, a idade óssea atrasada em relação à cronológica. Então, tudo vai andar um pouco mais lento. Nesse caso, não vai ser totalmente patológico. Nesse caso, a gente precisa dar tempo ao tempo para que as coisas nessa menina se desenvolvam. E a gente tem as causas de puberdade tardia, que pode ser o hipogonadismo hipogonadotrófico com FSH baixo, o hipogonadismo hipergonadotrófico, que vai ter um FSH alto e um cariótipo, vai ter que fazer um cariótipo para excluir o Y, e a ausência de útero, que já também é outra das causas. Primeiro falando da síndrome de Kalman. Síndrome de Kalman vai ser um tipo de hipogonadismo hipogonadotrófico, vai ser a causa mais comum de deficiência isolada dessas gonadotrofinas. Os casos esporádicos são mais evidentes do que os hereditários. Vai ter uma tríade de anosmia, hipogonadismo, discromatopsia, e outras anormalidades são fentolabial, ataxia cerebelar, surdez neurológica. E o tratamento depende se ela quer engravidar ou não. Se ela quer engravidar, é o GnRH pulsátil. Se não quer engravidar, o estrogênio e a progesterona. Falando agora de disgenesia gonadal, vai ser um espectro clínico das anomalias do fenótipo com fenótipo variável. Quando a gente fala de disgenesia gonadal, a gente pensa numa coisa que impede o desenvolvimento normal dos ovários ou dos testículos, quando for o caso dos meninos. Então, na grande maioria das vezes, vai ser um hipogonadismo hipergonadotrófico, que quer dizer que mesmo com a secreção aumentada das gonadotrofinas LH e FSH, a gente não consegue ter o estímulo adequado dessas gônadas e não consegue produzir os hormônios de forma adequada. E dessa forma pode ter muitas causas. A gente tem a disgenesia gonadal pura, como fala aqui, a parcial, a mista, associada à doença renal, associada à displasia, a síndrome de Turner e algumas outras aberrações estruturais. Falando um pouco mais especificamente da síndrome de Turner, que seria a mais importante para nós, né, de todas essas síndromes, porque é uma das mais conhecidas, ela vai ser sim um tipo de hipogonadismo hipergonadotrófico e vai ser caracterizada por um cariótipo 45X, então a gente pode perder todo o outro X, né, que faria dupla com esse X que tá aí, ou parte desse outro. E mais da metade das pacientes são mosaicos, ou seja, elas têm células que são 45X e tem células que são 46XX. Então, ela também possui células normais, células que não perderam esse outro X. A baixa estatura, no caso das meninas da síndrome de Turner, é uma característica que é indispensável, que a gente vai ver em quase 100% delas. A gente vai ter uma pubarca sem uma telarca anterior. Existe um aumento do risco de dissecção de aorta, diabetes mellitus, distúrbios da tireoide, hipertensão, bem como outros problemas também característicos da síndrome de Turner. Esses aqui são os mais estudados. E existe um fenótipo clássico, que vai ter a ausência do desenvolvimento sexual, vai ter um pescoço alado, orelha de implantação baixa e linha do cabelo posterior, mamilos separados, os quartos metacarpianos curtos, o aumento do ângulo de carregamento do cotovelo. Essas meninas, né, elas vão estar predispostas a desenvolver outros problemas, como osteoporose, justamente por causa dessa insuficiência ovariana, que vai ter a redução de estrogênio, então elas vão acabar tendo osteoporose em muito mais frequência do que se fosse outras meninas que não têm essa síndrome. E elas têm normalmente uma inteligência normal, o cérebro delas não costuma ser afetado, a não ser que ela esteja envolta em outras síndromes, que aí atrapalham o desenvolvimento cognitivo delas. Vai ter uma incidência de tumor do sistema nervoso central, câncer de bexiga e câncer de endométrio maior também, e pode ter um risco de câncer de mama menor. O diagnóstico da síndrome de Turner, na maioria das vezes, assim, vai ser incidental, e quando uma amniocentese é realizada no pré-natal, ou outro fator que acaba fazendo um cariótipo. Então, por isso que vai ser recomendado fazer o cariótipo para as meninas de baixa estatura, que não tiver explicação para isso, com atraso de puberdade, pescoço alado, linfedema, coarctação de aorta, porque a gente vai ver no tratamento que quanto antes a gente diagnosticar essas meninas, melhor vai ser para a gente conseguir tratar, porque existem coisas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida delas. Vai ter meninas que vai conseguir chegar a ter uma menstruação, vai ter meninas que não vão conseguir chegar a ter uma menstruação, justamente para desenvolver essa parte da fecundidade, né, da fertilidade feminina.
Mas existem outras coisas que a gente pode fazer com que essa menina tenha uma vida normal, como, por exemplo, a questão do crescimento, para que ela venha ter uma estatura normal. Tratamento, a base dele vai ser com GH exógeno, que costuma aumentar a estatura final de 4 a 16 centímetros. Pode ser usado também estrogênio em baixas doses inicialmente, dos 12 aos 13 anos, e progestágenos também, depois do primeiro sangramento, ou 6 a 12 meses depois do início do estrogênio. A gente tem que fazer alguns exames periódicos para esses meninos para acompanhar os problemas que elas podem ter, que a gente sabe que é mais evidente em meninas que têm síndrome de Turner, como, por exemplo, a ecocardiografia periódica ou ressonância, justamente pela questão aórtica, né, que pode ter mais problemas, ultrassonografia renal, função da tireoide, hemograma, glicemia de jejum e esses outros exames. A terapia com o hormônio do crescimento mesmo, o GH, vai ter que começar assim que a altura cair abaixo do percentil 5 para a idade. E isso normalmente acontece entre 2 e 5 anos. Só que lembrando que deve haver um diagnóstico entre 2 e 5 anos. Muitas vezes essas meninas elas recebem um diagnóstico somente lá na puberdade, quando elas têm uma puberdade tardia. E aí que elas são diagnosticadas e às vezes pode estar tarde demais. Então, quanto antes a gente conseguir fazer esse diagnóstico, melhor. E aí, começando com esse GH desde a infância, desde os 2 a 5 anos, isso pode ajudar elas a ter uma altura normal na idade adulta. Agora, se acontecer de esse diagnóstico ser tardio, pode acabar fazendo o tratamento combinado, com o hormônio do crescimento e baixas doses de oxandrolona, né? A gente então usa o GH, só que usa associado à oxandrolona, que vai ser um esteroide anabolizante. Isso pode ajudar a maximizar o crescimento dessas meninas entre 9 e 12 anos de idade, né? Que é quando esse diagnóstico vem de forma mais tardia. A terapia estrogênica e progestagênica, que a gente também vai ter que usar, porque até então eu falei somente do GH, falei da oxandrolona, mas e o estrogênio e a progesterona, a gente vai usar como? A terapia estrogênica, ela vai diminuir a velocidade do crescimento e o ganho em altura. Então, a gente não vai poder começar isso tão antes, a gente vai ter que começar realmente quando esse estrogênio for necessário. E diminuir a possibilidade de fazer isso antes dos 13 aos 14 anos. E então, uma vez que eu vou começar esse tratamento com estrogênio, o crescimento linear, ele não vai prolongar por mais do que 18 a 36 meses. E o tratamento com estrogênio, ele deve começar com a baixa dose, né, de 0,25 a 0,5 miligramas de estradiol miconizado, e vai aumentar gradualmente em intervalos de 3 a 6 meses até uma dose final de 2 miligramas, ou equivalente, né? E o objetivo vai ser uma maturação sexual completa num período de 2 a 3 anos. E a progesterona, eu vou usar ela de forma cíclica, né? Ali por 14 dias por mês. E vou ter que começar também depois do primeiro episódio de sangramento menstrual ou de 12 a 24 meses de tratamento, depois que eu começar o tratamento com o estrogênio. E o tratamento com contraceptivos orais, ele também vai ser uma alternativa para usar durante um período um pouco mais longo. Aqui eu trouxe um artigo para a gente conversar sobre, que vai ser a exposição dos microplásticos de polietileno e policloreto de vinila, que vai ter causado um início precoce da puberdade em mulheres por meio da promoção da expressão hipotalâmica de GNRH. Esse estudo ele é um estudo de 2025 que fala sobre os plásticos PVC, né, e o polietileno, justamente na puberdade precoce das meninas. E ele vai mostrar que a exposição a microplásticos, tipo polietileno e PVC, pode estar relacionada ao início precoce da puberdade nelas. Os pesquisadores encontraram níveis bem mais altos desses microplásticos no sangue de meninas com puberdade precoce, comparado a meninas saudáveis. E elas também fizeram testes com camundongos e viram que, depois de 2 semanas ingerindo esses microplásticos, as fêmeas tiveram sinais de puberdade mais cedo, como abertura vaginal antecipada. Isso aconteceu sem mudança de peso, mas com alterações nos cérebros dessas camundongas. E foi no cérebro que os microplásticos também ativaram células específicas e aumentaram a produção de NRH, que é o hormônio-chave, né, para poder iniciar a puberdade, como a gente viu. Então, esse estudo ele sugere que esses microplásticos eles podem afetar diretamente o cérebro, o sistema reprodutor, vai acelerar o desenvolvimento sexual, e como esses plásticos eles estão em muitos itens do dia a dia, como embalagens, garrafas, poeira e até mamadeiras, o risco de exposição é bem real mesmo, e é especialmente para crianças.
O N desse estudo não foi tão grande, elas pegaram somente 14 meninas, que foram 7 que desenvolveram puberdade precoce central e outras 7 meninas para controle, mas foi um estudo muito bem feito e eu posso mandar para vocês depois para vocês darem uma olhada. Aqui mostra essa ingestão, né, desses plásticos, o contato com esses materiais e o acúmulo deles, tanto nos ovários, né, quanto no cérebro, que acabou levando a essa puberdade precoce central. E aqui foram as referências que eu usei. Obrigada.